Pessoal, e na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm Demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses Demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, e na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm Demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses Demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, e na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm Demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses Demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída
para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de Demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra,
que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm demons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses demons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos,
mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso
polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons.
E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like. Pessoal, na sessão da tarde de hoje tem um grande sucesso do cinema, é o filme A Bússola de Ouro. É uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, escrita por Philip Pullman. A história se passa em um mundo fantástico em que as almas das pessoas se manifestam como animais de estimação chamados de demons. E a protagonista deste filme é Lyra Belacqua, uma menina órfã que embarca em uma aventura para encontrar seu amigo desaparecido e descobre uma conspiração envolvendo sequestros de crianças. No caminho, ela conhece diversos personagens, incluindo uma bruxa, um urso polar e um aeronauta. O filme foi lançado em 2007 e será exibido logo mais na sessão da tarde. O filme se passa em um mundo alternativo e imaginário semelhante ao nosso em muitos aspectos, mas com algumas diferenças significáveis. As pessoas têm dímons, que são manifestações físicas de suas almas em forma de animais. Esses dímons são inseparáveis de seus humanos e assumem diferentes formas, refletindo as personalidades e os estados de espírito de seus companheiros humanos. A história começa com a jovem órfã Lyra, que é criada na Universidade de Oxford. Então ela é uma criança inteligente e aventureira que se envolve em uma conspiração envolvendo o sequestro de outras crianças. Ela é atraída para uma missão perigosa para salvar seu amigo Roger. No geral, A Bússola de Ouro é uma aventura emocionante, cheia de personagens interessantes e um enredo intrigante. Se você é fã de filmes de fantasia e aventura, definitivamente você não pode perder a sessão da tarde de hoje. Se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa logo o teu like.